Oi pessoal, em comemoração aos 700 inscritos aqui do canal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o jogo da Betina, e o objetivo é a gente ajudá-la a se tornar uma milionária. Esse jogo, ele é tecnicamente simples, mas ele traz alguns elementos novos aqui que eu achei legal de trazer para vocês. As nuvens, por exemplo, que ficam andando aí na parte de cima do jogo, elas são completamente independentes, então elas têm movimentos aleatórios, a velocidade delas é aleatória e até a direção que elas andam também é aleatório, dando um efeito bem legal para o jogo. Uma outra coisa que eu achei bem bacana é o movimento de andar da Betina mesmo. Vocês podem ver que o sprite que eu usei, ele tem bastante fantasias, então esse movimento de andar ele ficou bastante sutil, bastante interessante. E sempre que ela para, ela fica numa posição de parada também, independente de qual era a fantasia anterior. As moedas que vão caindo aí do céu também são aleatórias, né? Então vêm de posições aleatórias e caem em velocidades aleatórias também. E o objetivo é a gente juntar então 1 milhão de pontos. E tudo isso então, pessoal, eu acho que é bem legal e por isso vale a pena vocês ficarem até o final do vídeo. Então vamos lá, pessoal, para começar eu vou apagar aqui o ator gato como sempre e já vou importar a nossa primeira atriz, né, que é a Betina, o primeiro sprite. Esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente, eu vou arrastar todos os blocos e eu vou acelerar um pouco o vídeo nessa parte para que não fique tão entediante. E aí no final eu volto e explico tudo o que eu fiz. Então, para explicar o que foi feito agora, esse primeiro conjunto de blocos aqui, ele é bem simples, ele basicamente serve para definir o estilo de rotação do personagem para a esquerda e direita, que é justamente para dar esse efeito, né, de ela conseguir virar horizontalmente. Eu já explico também o que é essa variável andando, e também mudei a fantasia para 0, porque a atriz Betina ela tem várias fantasias, como a gente pode ver aqui. Então, no começo do jogo, eu faço ela já colocar a primeira fantasia, que é essa aqui inicial mesmo. Voltando para esse segundo conjunto de blocos, esse grandão aqui, mas que na verdade ele é muito simples também, ele basicamente está controlando o movimento da personagem. Então, se a seta para a direita for pressionada, a gente muda a direção dela para 90 graus, né? Aponta ela para 90 graus, que seria para a direita, e faz ela andar 10 passos. Para a esquerda a mesma coisa, só que a gente aponta para a direção menos 90, e essa segunda parte de blocos aqui, esse segundo C, a gente verifica o número da fantasia. Na verdade, assim, né? Quando ela está andando, a gente sempre precisa colocar a próxima fantasia. Só que se ela está na última fantasia, a gente tem que jogar para a primeira de novo. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. Se ela vai para a fantasia 13, que é a última que eu quero que faça parte do movimento andar, eu volto para a fantasia 1, que também não é a de quando ela está parada, né? Então, por isso que a gente volta para a fantasia número 1. E aqui eu repito o bloco de C para quando está apertando a seta para a esquerda. Então é basicamente a mesma coisa. E esse primeiro aqui, C, antes das teclas, ele só está controlando para que quando o ator encoste na borda, ele volte menos 10 passos, né? Mova menos 10 para dar essa sensação de que ele voltou para trás. Se eu não coloco esse mova menos 10, o personagem ia ultrapassar a tela, né? Ele ia acabar passando para a parte branca, para a parte que a gente não consegue visualizar. Então por isso que eu faço ele voltar 10 passos. Vou importar agora o ator aqui das nuvens. E vou fazer a mesma coisa, dar uma acelerada no vídeo e no final eu volto. Mas esse código é super tranquilo também. Então, pessoal, explicando os códigos agora, como eu disse, é bem tranquilo mesmo essa parte das nuvens. Quando clicar na bandeira verde, a gente esconde ela, porque a gente quer fazer todos os preparativos antes de exibir.
E aí, para sempre, eu espero um número aleatório entre 2 e 5 e crio um clone dessa nuvem, né, desse ator. Vocês podem, qualquer coisa que tiver com número aleatório aqui, vocês podem mudar e até devem adaptar aí para o projeto de vocês. De repente vocês vão usar um outro desenho, alguma outra coisa que com esses números não fique legal. Então, criando o clone, a gente exibe essa nuvem e a gente define o tamanho dela para um número aleatório entre 15% e 20%. Como eu disse, aí depende do desenho que vocês estão usando. A gente troca a fantasia dela também, porque esse sprite que eu estou usando ele tem 8 fantasias, então são 8 desenhos diferentes de nuvem, né? Se vocês tiverem mais, aí vocês precisam aumentar esse número, se tiver menos, precisam diminuir. E aí eu defino a posição aleatória dela também. Então, tanto o x quanto o y eu coloco uns números aleatórios de acordo com o que eu já calculei aqui antes, o mínimo e o máximo que eu quero que ela comece tanto no eixo x quanto no eixo y. E aí eu criei uma variável chamada passos, que eu sempre defino um número aleatório também entre -2 e 2, sendo que se cair no número 0, eu defino automaticamente para 1. Então eu nunca quero que esse número de passos seja 0. Então ele só pode ser -2, 2, -1 ou 1. Só pode ser um desses 4 números. E é o valor dessa variável que vai definir aqui dentro do sempre a quantidade de passos que eu quero que minha nuvem dê. Então 1 e 2 ela anda para frente, -1 e -2 ela anda para trás. E aí no final, se estiver tocando na borda, a gente apaga esse clone. Então é a borda que define o quando esse ator precisa ser apagado. E agora a gente vai fazer a moeda, né, que são as moedinhas que ficam caindo do céu. Esse código é muito parecido com o das nuvens, muda alguma coisinha ou outra, mas dá pra gente fazer bem rapidinho também. Então vou acelerar aqui e a gente já se fala. Explicando então, pessoal, esse começo aqui do código bem tranquilo, a gente só esconde a moeda, seguindo a mesma lógica da nuvem. Eu quero fazer todos os preparativos nela antes de exibir. Defino o tamanho dela para 10%, porque a imagem que eu estou usando é muito grande, então eu reduzo um pouco. E aí, para sempre, eu espero um número aleatório entre 2 e 5 para criar um clone da moeda, também igual a gente faz com a nuvem. E aí, quando começar como clone, eu separei aqui em 3 conjuntos de blocos, só para organizar o código, só para facilitar o entendimento. Então, no primeiro deles, para sempre eu fico trocando a fantasia da moeda, porque ela tem várias fantasias, justamente para dar esse efeito de que ela está girando. Então eu fico trocando para a próxima fantasia, esperando 0,01 segundos, que é a unidade de tempo mínima aqui no Scratch. Por isso que dá esse efeito. O outro, quando eu começar como clone, é para controlar de onde ela vai cair, né? E com que velocidade que ela vai cair. Então eu exibo ela, eu coloco ela numa posição de x, né? Então na horizontal, uma posição aleatória, entre -220 e mais 220, que são os dois extremos aqui da tela do Scratch, e o y é sempre 160, que é sempre aqui em cima. Então quero que ela sempre comece verticalmente na mesma posição e horizontalmente ela vai sempre pegar alguma posição aleatória. E também criei uma variável chamada velocidade e defino um número aleatório para ela entre -5 e -2, e é justamente essa variável que vai controlar a velocidade que a moeda cai. Porque logo aqui em seguida, eu dentro de um bloco sempre, coloco um mude y em velocidade, né? Ou seja, adicione o valor dessa variável ao meu eixo y, ao vertical. Então, uma hora ela vai cair uma velocidade de -5, depois pode ser -4, -3 e até -2. Então, ela tem todas essas velocidades. E aí, se estiver tocando na borda, eu apago o clone. E aí, no último bloco de quando eu começar como clone, para sempre, eu também faço uma verificação se ela está encostando na betina. Porque se a moeda encostar na betina, né, ou seja, se a betina conseguir capturar essa moeda, a gente precisa fazer alguma coisa, ou dar algum ponto, ou alguma coisa que a gente vai fazer mais para frente ainda no jogo. Então, como eu não sei ainda o que a gente vai fazer, eu simplesmente transmito uma mensagem em ponto. Esse bloco de transmita ele é muito legal porque outros atores conseguem capturar essa mensagem. Então é como se esse ator estivesse gritando alguma coisa e todos os outros atores estão esperando e escutando essa mensagem. Então a gente já vai ver o que a gente vai fazer com essa mensagem em ponto. E logo em seguida, se a betina pegar a moeda, além de transmitir essa mensagem, a gente também apaga o clone.
Agora então vamos para o próximo ator, que é aquele cifrão que aparece em cima da Bettina quando ela captura uma moeda. Isso é mais para dar uma estética legal para o jogo mesmo, tá pessoal? Então vamos lá para o código. Então, explicando para vocês, quando o jogo começa, a gente esconde o cifrão e eu já defino o tamanho dele para 30%, porque a imagem que estou usando também é grande. E aí lembra aquela mensagem que a gente acabou de criar, chamada ponto? É exatamente agora que eu vou usar ela. Então, quando o personagem moeda transmite essa mensagem ponto, eu faço o meu ator cifrão receber essa mensagem. E quando ele recebe a mensagem, eu crio um clone do próprio cifrão, para que cada vez que ele pegue uma moeda, ele tenha um cifrão diferente. E aí quando começa como um clone, eu faço esse ator ele ir para a Bettina, né? Ou seja, ele vai exatamente para a posição que a Bettina está. Aí eu adiciono 70 ao Y dele para que ele vá um pouquinho para cima da Bettina. Então ele veio aqui para o centro dela e eu adicionei 70 para ele ir um pouquinho para cima dela. E aí sim eu exibo. Daí eu repito 10 vezes, adiciono 5 ao efeito fantasma, para dar esse efeitinho de que ela está apagando, né? Que o cifrão está apagando. E vou adicionando o -1 também para que ele tenha esse efeito de que está caindo um pouquinho. Super tranquilo também, né, pessoal? E agora o nosso último ator é só uma telinha, né, de win, de ganhou, assim que a Bettina conseguir pegar a quantidade de moedas que a gente definiu, que no caso desse jogo vai ser 1 milhão, mas poderia ser a quantidade que vocês quisessem. E aqui eu só escrevi, né, fiz uma fantasia bem simplesinha mesmo, escrevendo parabéns Bettina, você ficou milionária. Vocês podem fazer aí da forma que vocês quiserem. Vamos para a programação. Então vamos lá para a explicação agora. Quando eu começo o jogo, eu criei uma variável chamada dinheiro, que seria a quantidade de pontos, né, que ela até está aparecendo aqui no nosso cenário. E eu escondo também esse personagem win, porque eu só quero que ele apareça quando atingir uma quantidade mínima de pontos. E aquela mensagem que o nosso ator moeda transmite, eu também recebo ela aqui. E quando ele transmite lá, o que eu quero fazer nesse ator? Eu mudo o dinheiro para 50, ou seja, eu adiciono 50 a esse dinheiro. E aqui eu fiz uma verificação menor só para a gente conseguir testar. Então eu tinha falado de 1 milhão, mas aqui eu coloquei assim, se atingir 200, né, ou seja, qualquer coisa acima de 199, a gente já vai mostrar essa mensagem. Então, começando o nosso jogo, as moedas vão começar a cair. Eu preciso pegar 4 moedas, né, que é o que vai dar 200 dinheiros. Isso vai ser o suficiente para a gente fazer essa mensagem exibir, se tudo der certo. Então vamos lá, dinheiro 100, já está mostrando lá em cima. Vamos pegar mais uma, dinheiro 150. E vamos pegar a última aqui. Beleza, parabéns Bettina, você ficou milionária, porque a gente pegou 200 aqui de dinheiro, caiu nessa condição, maior que 199. Então a gente mostra essa mensagem e para todo o projeto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando que isso aqui não é uma provocação, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, eu simplesmente usei esse tema Bettina porque é uma coisa que foi tão falada aí nas últimas semanas e eu quis trazer aqui esse tema para a gente fazer um jogo legal, eu consegui ensinar mais alguma coisa para vocês. E também gostaria de agradecer a esse número tão expressivo aí para mim, pelo menos que a gente chegou de 700 inscritos. Para quem não sabe, o Pequenos Devs é um projeto que eu acabo tocando no meu tempo livre, então eu não tenho tanto tempo para produzir conteúdo, mas sempre que me sobra um tempinho eu venho aqui, tento fazer algum conteúdo de valor para vocês, alguma coisa que realmente ajude, que realmente ensine. Então eu agradeço a todos e continuo pedindo que vocês curtam os vídeos, que vocês divulguem o canal para os amigos de vocês, para a família de vocês, porque quanto mais vocês ajudarem na divulgação, mais pessoas vão chegar até o canal. Isso me incentiva a criar mais conteúdos. Eu tenho ideias da gente sair um pouquinho também da programação em blocos, apesar de eu gostar bastante dela. Eu acho que se eu tiver mais tempo, se eu tiver mais condições de gravar outros vídeos, a gente poderia ir para outros assuntos também, começar a diversificar um pouco o conteúdo do canal. E para isso eu continuo contando muito com a ajuda de vocês, mas não posso deixar de agradecer por esse marco tão importante para mim. Então é isso aí, valeu pessoal, até mais!